Olá, crianças! Vamos aprender a multiplicar? Então, vamos aprender. Multiplicação é a soma repetida de uma determinada quantidade. Vamos repetir? Multiplicação é a soma repetida de uma determinada quantidade. Agora vamos aqui, ó. Vamos a esse exemplo. Eu tenho uma cesta. Olha aqui. Eu tenho duas cestas, certo? Uma cesta, outra cesta. Dentro dessas cestas, tem 3 cachos de uva em cada cesta. Na primeira cesta tem 3 cachos de uva. Na segunda cesta tem 3 cachos de uva. Eu tenho 2 cestas e 3 cachos de uva nelas. Como que eu faço essa conta? Eu primeiro vejo quantas cestas eu tenho. Quantas cestas eu tenho, crianças? 2 cestas. E quantos cachos de uva? Eu tenho 3 cachos de uvas. Então, eu quero saber quanto dá. Eu pego 2 cestas que eu tenho, porque vocês lembram, a multiplicação é a soma repetida de uma determinada quantidade. Eu tenho quantas quantidades de cesta? 2. Aqui. E quantos cachos de uva? Eu tenho 3 cachos de uva em cada cesta. Mas eu quero saber a quantidade que eu tenho total, que é o meu produto. Eu pego 2 vezes 3, que é igual a 6. Mas se eu colocar 3 mais 3, também fica igual a 6. Multiplicação é a soma repetida de uma determinada quantidade. Olha aqui, ó. O 2, ele repete. Repetimos o 2 2 vezes. Aqui, ó. Porque eu tenho, ó. Eu tenho 2 cestas. E o 3, olha aqui, o 3 dos 3 cachos de uva. Por que eu tenho 3 duas vezes? Porque eu não tenho 3 aqui e 3 aqui? Quantas vezes eu tenho 3? Uma vez aqui e uma vez aqui. Então, eu tenho 2 vezes, ó. 3 mais 3, que é igual a 6. Entenderam? Vamos a mais um exemplo. Vamos agora ao exemplo aqui desse conjunto. Eu tenho quantos conjuntos de estrela? Eu tenho um conjunto, ó. Um conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos. Observaram que eu tenho 3 conjuntos com quantas estrelas dentro desse conjunto, ó. Eu tenho 2 estrelas aqui, 2 estrelas aqui dentro desse outro conjunto e 2 estrelas aqui dentro desse conjunto. Primeiro, eu tenho que olhar para a quantidade de conjuntos que eu tenho. Eu tenho quantos conjuntos? 3 conjuntos. Aqui, ó. 3 conjuntos. Vezes, tá vendo, ó? Vezes, que é esse sinalzinho, que é o X. Vezes o quê? Vezes 2. Porque eu tenho, dentro desses conjuntos, eu tenho 2 estrelas, 2 estrelas, 2 estrelas. Eu quero saber o total dessa quantidade de estrelas, certo? Eu faço, então, 3 vezes 2, que é igual a 6. Se eu fizer 2, aqui, ó, 2, que é a minha quantidade de estrela dentro de um conjunto, mais 2, que é a minha quantidade de estrela dentro de outro conjunto, e mais 2, que é a minha quantidade de estrela dentro de outro conjunto, ó. 2 mais 2, mais 2, que é igual a 6. Só que se eu tivesse 100 conjuntos com 2 estrelas, imagina eu ter que ficar somando 2 mais 2 mais 2 100 vezes. Por isso que utilizamos o vezes, porque o vezes nos permite multiplicar essa quantidade sem precisar ter que fazer assim, ó, 1 milhão de vezes. Entenderam?
Vamos aqui, ó. Ver aqui de novo, ó. Eu tinha, no primeiro exemplo, eu tinha dois conjuntos de 2 cestas, e dentro dessas cestas eu tinha três uvas, 3 cachos de uva, certo? Aí eu fiz 3 mais 3, que é igual a 6. 3 mais 3 é igual a 6. E no meu segundo exemplo, eu tinha 3 conjuntos com 2 estrelas dentro de cada um desses conjuntos. Eu fiz 3 vezes 2, que é igual a 6. Ambos deu o mesmo resultado. Então, a ordem do multiplicador não vai alterar o produto, certo? Aqui, multiplicador são os números. Multiplicador nada mais é que o número que se repete, certo? Ó, os multiplicadores, ó, que são os números que se repetem. E o produto é a soma desses, o resultado desse multiplicador. Produto é o resultado da multiplicação. Produto é o resultado da multiplicação. Então, se eu mudar a ordem do multiplicador, não vai alterar o meu produto. Aí, agora vamos aqui à tabuada do zero. Vamos à tabuada do zero. O zero, qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Vamos ver se é isso mesmo, ó. 0 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 1 é igual a 1. Porque é a mesma coisa que eu colocar 0 mais 0. 0 mais 1 mais 0 mais 0 mais 0. Não vai, porque o zero é um número neutro. O zero é um número neutro. Zero é um elemento nulo, neutro, não tem valor, certo? A não ser que ele esteja atrás de um outro número. Mas se ele estiver só ele na frente, ele é neutro, ele não tem valor. Agora vamos para a tabuada de 1. Vamos ver a tabuada de 1. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2. 1 vezes 3 é igual a 3. 1 vezes 4 é igual a 4. 1 vezes 5 é igual a 5. 1 vezes 6 é igual a 6. 1 vezes 7 é igual a 7. 1 vezes 8 é igual a 8. 1 vezes 9 é igual a 9. 1 vezes 10 é igual a 10. E aqui, 1 vezes 100 é igual a 100. Qualquer número multiplicado por 1 será sempre o seu próprio número. Ou seja, se eu multiplicar 1 por 1, vai ser ele mesmo, vai ser 1. Se eu multiplicar 1 vezes 2, vai ser 2, vai ser ele mesmo. 1 vezes 3 vai ser 3. Então, qualquer número multiplicado por 1 será sempre o próprio número. O número 1 é um elemento neutro. Ele não altera, certo? É igual, olha aqui, 1 vezes 100 vai ser 100. E 1 vezes 1000 vai ser 1000. Porque qualquer número multiplicado por 1 será sempre o próprio número. Vai ser sempre ele. Se eu multiplicar 1 vezes 2000, vai ser 2000. Vai ser sempre ele mesmo, o próprio número. Aí agora vamos aqui, ó, a tabuada de 2. E, tia Andréia, será que está complicando? Não, não está complicando. 2 vezes o zero é igual a 0.
Lembra que eu falei que o 0 é um número neutro? 2 vezes o 0 vai ser 0. É a mesma coisa que 2 zeros. Vai alterar alguma coisa? 0 mais 0, 0. Agora 2 vezes 1 é a mesma coisa que 1 mais 1, que é igual a 2. 2 vezes o 2 é a mesma coisa que 2 mais 2, que é igual a 4. 2 vezes o 3 é a mesma coisa que 3 mais 3, que é igual a 6. 2 vezes o 4 é a mesma coisa que 4 mais 4, que é igual a 8. 2 vezes o 5 é a mesma coisa que 5 mais 5, que é igual a 10. 2 vezes o 6 é a mesma coisa que 6 mais 6, que é igual a 12. 2 vezes o 7 é a mesma coisa que 7 mais 7, que é igual a 14. 2 vezes o 8 é a mesma coisa que 8 mais 8, que é igual a 16. 2 vezes o 9 é a mesma coisa que 9 mais 9, que é igual a 18. E 2 vezes o 10? 10 mais 10, que é igual a 20. Vocês observaram que o produto segue uma sequência? O produto é o quê? O resultado da multiplicação, certo? Observaram que ele segue uma mesma sequência? E vocês observaram também que o multiplicador é o 2, ele se repetiu? Que a minha tabuada é de 2, então, ó, o multiplicador, ele se repetiu. O que mudou foi o produto, que é o resultado. Aí, agora, olha aqui. Observaram também que segue uma sequência. Qual é a sequência? De 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Seguiu uma sequência de 2 em 2, porque estamos multiplicando por 2. Observaram? Sempre que você quiser saber por quanto aquele número está sendo multiplicado, observe que ele seguiu uma sequência de 2, porque a multiplicação foi por 2. Agora vamos para a tabuada de 3. A tabuada de 3. 3 vezes 0 é a mesma coisa que 0 mais 0 mais 0, que é 0. Então, o produto vai ser sempre 0, de 0. O 0 é um número nulo. Já ouvimos falar sobre isso. Acabamos de falar sobre isso. 0 é um número nulo. Agora, 3 vezes o 1 é igual a 3. 3 vezes o 2 é igual a 6. É a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Olha quantas vezes eu repeti o 2. 1, 2, 3. Observaram que agora eu estou na tabuada de 3? Ó, eu repeti 3 vezes aqui, ó. Eu quero saber quanto que é 3 vezes o 2. Então, eu coloco o 2, ó, 3 vezes. 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. 3 vezes o 3 é igual a 9. Eu coloquei, ó, o 3 vezes. 3 mais 3 mais 3, que é igual a 9. Agora, olha aqui o 4. 3 vezes o 4. É a mesma coisa que eu colocar 4 mais 4 mais 4. Quantas vezes eu coloquei o 4? 3 vezes. Eu posso colocar 4 vezes? Não, porque eu estou querendo saber quanto que é a tabuada do 3. Então, ó, o 4 vezes. Agora o 5. 5 vezes 3 vezes o 5, que é 15. Eu coloquei 5 mais 5 mais 5. Quantas vezes? 3 vezes, porque é a tabuada do 3. 3 vezes o 6, que é igual a 18. Eu coloquei 6 mais 6 mais 6. Tia André, por que eu tô colocando 6? Porque eu quero saber quanto que é 3 vezes o 6. Lembra? Lá na nossa cesta de flor, na nossa cestinha nossa cesta de uvas. Olha, eu tinha 2 cestas. Mas se eu tivesse 3, porque aqui é a tabuada de 3, para a tabuada de 3, eu teria que ter 3 cestas. Então, vamos aqui, ó, no nosso conjunto de estrelas. Olha, eu tenho 3 conjuntos aqui na tabuada de 3 e 2 estrelas em cada uma. Aqui, ó, eu não tenho que colocar 3 vezes para poder saber, eu não coloquei 3 vezes o 2, que é a mesma coisa aqui, ó.
2 mais 2 mais 2, 3 vezes, certo? Agora vamos aqui para nosso número 8. Eu parei onde? Parei no 7. Vamos lá, no 7. 3 vezes 7, que dá 21. 7 mais 7 mais 7, que é igual a 21. Aqui, ó. 7 mais 7 mais 7. 7 3 vezes. E agora vamos aqui, ó, no 3 vezes 8, que é 24. 8 mais 8 mais 8, 3 vezes. E aqui na nossa tabuada de 9, que dá 27. 9 vezes 9, 27. Que é 9 mais 9 mais 9. 9 3 vezes. E na de 10, 10. Na de 3 vezes 10, 3 vezes 10 é igual a 30. Que é 10 mais 10 mais 10. 3 vezes. Observaram que o produto segue uma sequência? Quem é o produto? O produto é o resultado da multiplicação. Vocês não podem esquecer disso. Produto é o resultado da multiplicação. Seguiu uma sequência de 3, porque nós estamos na tabuada de 3. Seguiu uma sequência de 3 em 3. Agora, para continuar respondendo todas as outras tabuadas, que a tabuada vai até o 10, nós precisamos utilizar a mesma ideia. Não podemos fugir dessa ideia. Continuaremos utilizando a mesma ideia. Aí, olha aqui. Na tabuada de 4. 4, nessa daqui não tem o 0. 4 vezes 1, 4 vezes 1 vezes o 4. Quantas que deu? 4. 2 vezes o 4 é igual a 8. 2 vezes o 3 vezes o 4 é igual a 12. 4 vezes o 4 é igual a 16. E aí, por diante, certo? Vamos fazer a mesma coisa com o 5, a mesma coisa com o 6, a mesma coisa com o 7, a mesma coisa com o 8, a mesma coisa com o 9. Combinado assim? Agora, eu queria resolver com vocês algumas continhas da nossa apostila. Aqui, ó, observem o primeiro exemplo. Aqui. A gente vai seguir um exemplo. Vamos aqui ao exemplo da tartaruga. Olha aqui. Nós temos uma tartaruguinha e mais uma tartaruga. Uma aqui e outra aqui. Então, nós temos quantas tartarugas? 2. E aí, aqui, ó. Olha o exemplo. 1 mais 1, que é igual a 2. Aí, agora, olha aqui o segundo exemplo. O segundo. E aí, o que eu fiz? Quantas tartarugas eu tenho? 2. Vezes quanto? 1. Tá vendo? Uma aqui e uma aqui. Ó. Que é igual a 2. Observaram que deu tudo mesmo? Agora vamos aqui, ó. Eu tenho quantas cobrinhas? Eu tenho o primeiro conjunto de cobrinhas. E eu tenho um segundo conjunto de cobrinhas. Ó. Primeiro conjunto de cobrinhas. Segundo conjunto de cobrinhas. Quantas cobrinhas eu tenho no primeiro? Tenho 3. 3 cobrinhas. E no segundo eu tenho 3 também. Mas quantos conjuntos eu tenho? Antes do sinal, ó. 1, 2. Então, ó, o primeiro multiplicando vai ser 2. Vezes quanto? 3 cobrinhas, que é igual a 6. Ou então eu posso fazer 3 mais 3. 3 mais 3, que é igual a 6. Aí agora olha as joaninhas. Eu tenho um conjunto, 2 conjuntos. Observaram?
Em cada conjunto eu tenho quantas joaninhas? 4. 4 joaninhas. Mas eu preciso observar primeiro quantos conjuntos eu tenho. Eu tenho 2 conjuntos. 2 conjuntos. Com quantas joaninhas em cada conjunto? 4. E tá pronto. Agora é só ver. 2 vezes o 4 é 8. Eu não tenho 2 vezes o 4, ó. 4 joaninhas aqui, 4 joaninhas aqui. Eu não tenho 2 vezes esse 4? Pronto. Ou então eu coloco 4 mais 4, que é igual a 8. Agora vamos aqui para esse exemplo aqui, ó. Complete com cuidado, conforme o modelo. 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. A gente quer continuar contando assim? Não, né? Por quê? Porque a gente precisa aprender a contar de uma outra forma. Porque se eu tiver um número muito grande, será que eu vou conseguir contar dessa forma? Não, aí vai ficar complicado. Porém, essa forma eu estou falando para vocês, ensinando, para que vocês venham saber novas formas. Aí, olha aqui. Vamos lá. 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. Quantas vezes eu tenho 3? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, ó, eu coloquei 3 aqui. Vezes quanto? Vezes 3. 3 vezes 3, que é igual a 9. Eu não tenho 3 vezes aqui o 3? Eu tenho 3, o 3, um 3 aqui, outro 3 aqui, outro 3 aqui. Quantas vezes eu tenho esse 3? 3. E qual é o número que eu tenho? 3. Então, 3 vezes 3, que é igual a 9. Aí, agora aqui o 5. 5 uma vez, 5 duas vezes, mais... Eu quero saber que número é esse. A gente não tá falando dos mesmos números? Olha aqui, ó. Se eu tivesse 5 mais 5 só, eu teria 10, que é igual a 10, ó. 5 duas vezes é 10. Mas eu tenho 5 três vezes, que é igual a 15. Que é a mesma coisa aqui. 3, 1, 2, 3, 3 vezes o 5, que é igual a 15. Aí agora, vamos aqui, vamos fazer aqui embaixo, ó. Arme e efetue as continhas. Como eu vou armar e efetuar as continhas assim, tia Andréia? Eu vou colocar, ó, o primeiro multiplicador, que é o 5. Eu coloco um embaixo do outro. E o 2 é meu outro multiplicador. 2. Do lado, eu vou colocar o x. Ó, faço o risco. 5. 2 vezes o 5 é igual a 10. Agora, vamos para a letra B. 8 vezes 2. Coloco o sinal e x é o sinalzinho de vezes. 2 vezes o 8 é a mesma coisa que 8 mais 8, que é igual a 16. 8 duas vezes, que é igual a 16. Agora vamos para o C. C é 4 mais vezes 2. 4 vezes 2, que é igual a 8, que é a mesma coisa que 4 mais 4, que é igual a 8. Crianças, multiplicar não é difícil. Façam vocês os outros, faltam poucos, porque a tia André já fez a maior parte com vocês.
façam aí e qualquer dúvida vocês falem comigo, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau.